Mensagem de hoje será uma bênção na sua vida. Vai te abrir os olhos sobre muitas coisas, que você hoje tem ficado frustrado, parece que não tem dado certo, mas você vai entender que Deus te ama, e que Ele está no controle de tudo. Eu quero ler uma passagem que está em Mateus capítulo 7, o versículo 9 ao 11, veja o que Jesus disse: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha isso, irmãos, essa mensagem é muito interessante. Com essas palavras Jesus mostrou que o nosso Deus e Pai é sempre bom, e que se nós pedirmos pão Ele não vai nos dar pedra, e se nós pedirmos peixe Ele não vai nos dar uma cobra. Você sabe o que isso significa? É que existem momentos em nossa vida em que nós pensamos estar pedindo algo bom, mas na verdade nós estamos pedindo uma pedra, algo que vai ser um tropeço na nossa vida, que vai nos atrasar, nos prejudicar. Isso acontece porque nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas só Deus sabe, que se Ele nos atendesse Ele estaria nos dando algo prejudicial. Então, meus queridos, nós precisamos confiar completamente em Deus, e entender que nós somos limitados. Nós não conhecemos os nossos próprios caminhos, quanto mais os caminhos de Deus. No livro de Isaías, capítulo 55, diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Então, queridos, talvez as nossas intenções sejam boas, e nós não conseguimos ver algo que possa dar errado lá na frente, mas Deus sabe de tudo, e se nós não estivermos preparados emocionalmente e espiritualmente, nós deixaremos tudo escapar das nossas mãos em questão de segundos. E é por isso que nós devemos confiar que Deus é o nosso Pai, e Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus disse que nós, sendo maus pecadores, gostamos de dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais Deus. É isso que Jesus quer que nós entendamos nesse dia. Devemos estar satisfeitos quando Deus não atende às nossas orações. Eu sei que parece muito difícil pensar assim, mas à medida em que nós conhecemos o caráter de Deus, a bondade do Senhor, percebemos que quando Ele diz não, na verdade Ele está nos livrando de sofrimentos do futuro, porque se Ele dissesse sim, seria como deixar uma cobra entrar na nossa casa. Então, meu querido, a pergunta que fica é: você confia em Deus o suficiente para dizer: Pai, eu sei que eu posso pedir qualquer coisa, mas eu não quero nada que não seja da tua vontade. Eu sei que se eu não recebi aquilo que eu pedi, porque ainda não é o tempo, ou porque o Senhor tem algo melhor para mim. Você consegue orar dessa maneira? É isso que eu quero te incentivar hoje. Nós vamos unir a nossa fé, vamos pedir que Deus faça a vontade dEle, que é muito melhor do que a nossa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então não há nada que Deus faça por você, que seja algo ruim, e até mesmo as coisas ruins que acontecem, são permissão de Deus para que a gente cresça, amadureça. Se volte mais para Ele. Lembrei de um versículo que está em Provérbios 10:22, que diz que a bênção do Senhor ela enriquece, e ela não traz consigo dores. Então, irmãos, a coisa mais importante na nossa vida é ter a bênção de Deus, em cada área. Por isso, quando as coisas não derem certo, quando você não receber aquilo que você pediu, simplesmente agradeça. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Ou seja, tenha um coração grato, exercite a gratidão na sua vida, e eu tenho certeza, você vai parar de reclamar, você vai parar de fechar o coração e até mesmo a porta para as bênçãos de Deus.